Como orar corretamente? Você já parou para pensar sobre isso? A palavra de Deus explica muito sobre o assunto. Vamos ver alguns erros que nós não podemos cometer. O primeiro deles, orar sem fé. A palavra de Deus em Hebreus 11:6 vai dizer que, sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para falar com Deus, precisamos de fé. Parece tão óbvio, mas cristãos que não amam a Deus com força, oram por obrigação e por religiosidade. Não acreditam que Deus está ouvindo e tampouco vai responder. Mas saiba de uma coisa, Deus nos ouve e a nossa intimidade com Ele vai se intensificando à medida que aprendemos como orar corretamente. Um segundo erro que não devemos cometer é orar pensando apenas em si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É o que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. O egoísta não agrada a Deus. Há pessoas que oram, mas apenas por si mesmos, por sua casa, seu emprego, sua prosperidade, seu ministério, seus planos, mas não se lembra dos seus irmãos. Não sabem o que é interceder por outros. Não estão interessados nas dores das pessoas. Não entendem o que é igreja. Terceiro erro que não devemos cometer: orar para ser visto. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, a palavra diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Outro erro grave é orar para ser visto pelos outros. É correto dar o exemplo de como orar e incentivar as pessoas a orar, mas o erro é orar com exibicionismo. O erro é se fazer de espiritual na frente das pessoas. Quem ora para ter comunhão com Deus o procura, na maioria das vezes, sozinho. Quarto erro que não devemos cometer: orar e acreditar que a resposta vem exatamente como eu quero. A palavra de Deus em Isaías 55:9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Deus ouve nossas orações, mas a resposta vem como Ele quer, no seu tempo, à sua maneira. Como é triste ver as pessoas que acham que podem manipular a Deus com orações, pensam que podem forçar Deus a agir como eles querem. Não se engane e não cometa o quinto erro: orar sem querer a vontade de Deus. Mais um item que nós não podemos nos esquecer, se queremos aprender como orar corretamente, é saber que Deus não é obrigado a nos dar aquilo que queremos, se não for da sua vontade. Devemos estar abertos à vontade dele, mesmo se isso não nos agradar na hora. Não podemos esperar que as respostas de Deus ao nosso clamor serão sempre como queremos. Um sexto erro que não devemos cometer: orar com mágoa. Jesus ensinou a orar: nos perdoe assim como perdoamos. Se mantermos o rancor ou a mágoa dentro de nós, Deus não nos ouve. Se aconteceu algum problema envolvendo nós e outra pessoa, a primeira atitude deve ser sempre de arrependimento e conserto. Sétimo erro: orar devendo algo para alguém. Mateus 5, versos 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Parecido com o último item que vimos, mas aqui